Então, pessoal que acompanha meu canal, resolvi fazer este vídeo para falar um pouco sobre a minha vida, sobre o meu testemunho de vida. Muitos me acompanham na internet, às vezes só pelos vídeos ou pelo meu trabalho de fotografia, e não sabem quem eu realmente sou. Eu me chamo Samuel Antunes Moraes, tenho 26 anos e a história começa mais ou menos em 1988, quando a minha mãe conheceu meu pai e eles acabaram tendo um relacionamento, chegaram a casar, tiveram um envolvimento, foram morar junto e tudo mais, como casal apaixonado, e as dificuldades desse relacionamento acabaram acarretando na separação dos dois. Só que como minha mãe, ela era já com idade avançada, tinha aproximadamente uns 40 anos de idade, sabia que era uma gravidez de risco, e os médicos diziam para ela que era uma gravidez de risco, e que ela teria que optar em ter o bebê dessa mesma forma e correr o risco de vida, entre ela escolher a vida dela ou a vida do bebê. E nesse tempo ela sempre confiou em Deus e as promessas que Deus tinha para a vida dela até no meu nascimento. E ela continuou firme e forte, mesmo com 40 para 41 anos de idade. No dia 7 de agosto de 1989, a correria que o Samuel ia nascer. E como todos sabiam que era uma gravidez de risco, ela foi para a mesa do parto. Os médicos diziam para ela que tinha que ser cesariana, porque ela não ia aguentar fazer um parto normal, pela força dela, pelo estado físico dela. Mas ela confiava, ela acreditava que não, que seria um parto normal, que não ia ter complicação nenhuma. E as pessoas ali em volta, criticando, alguns incentivando. E ela decidiu que fosse parto normal, mesmo sem a concepção dos médicos, sem a aprovação dos médicos. E era inviável, porque os médicos falavam: você vai morrer, essa criança vai morrer. E ela foi para a mesa do parto e quando foi aproximadamente 1h da manhã, eu nasci. E o médico tirou a criança como todo procedimento, e a criança ela sempre chora, porque quando você tira a criança é o primeiro contato dela com o oxigênio aqui, então a criança chora e eu não chorei. Eu tive uma parada cardiorrespiratória e eu vim a óbito. E era de se esperar isso por uma gravidez de risco e os médicos já haviam alertado. Eu ingeri muito líquido na hora do parto. Aí foi uma correria, levaram para tentar reanimar, tentaram de todas as formas fazer com que eu voltasse à vida e eu faleci. Os médicos vieram avisar a minha mãe que eu tinha morrido, que tinha acabado o sonho dela ter uma criança, um menino, né? E eu conto com muita emoção porque quando os médicos vieram avisar minha mãe, ela falou assim: não, você tem uma promessa na vida dele, se ele veio para essa terra para cumprir um propósito, ele vai viver. E depois de aproximadamente uns 30 minutos, eu vi assim, o choro lá da criança e foi uma correria total. As enfermeiras, os médicos correram para ver, né, o que tinha acontecido. E eu tinha voltado à vida. Eu sempre brinco e conto o meu testemunho falando que nesse meio tempo, nessa meia hora que eu fiquei morto, né? Mas eu acho que estava faltando algumas páginas da minha vida para serem escritas. Aí Deus permitiu que isso acontecesse. E quando foi 1h30 da manhã, a minha mãe me tomou em seus braços e louvou a Deus. Eu sou um milagre vivo. Só que para ficar mais forte essa mensagem que eu quero passar para vocês, o médico virou para minha mãe e falou assim: o seu filho ele nasceu, teve esses problemas e isso é um milagre, a medicina não explica. Só que eu tenho uma notícia para a senhora: o teu filho não vai ser uma criança normal. Ele vai viver numa cadeira de rodas, ele vai vegetar porque faltou oxigênio no nascimento dele. Isso se ele sobreviver até os 9 anos de idade.
Hoje eu tô aqui para dizer para você que Deus, Ele tem a última resposta. A gente enfrenta a vida de uma forma tão, às vezes, desprezível e não entende os propósitos de Deus. Hoje eu tô com 26 anos, graças a Deus. E esse cara que é superior, é um ser superior que nos cuida, que nos protege, que nos ama. E esse amor é incondicional. Ele me deu essa oportunidade para eu estar aqui contando para vocês um pouco da minha história. E se você não acredita em Deus, cara, se você não acredita em forças sobrenaturais, eu não sei o que possa ser o que tem acontecido comigo. Então, eu defendo a tese de que a nossa vida aqui na Terra tem um propósito. E se você tá aí do outro lado achando que não tem saída mais, você é um projeto de Deus. Você não é acidente, você não é um erro, você é um projeto de Deus. Só basta você se colocar no seu lugar e entender que você foi feito para vencer. E não importa a dificuldade, sempre vai existir um Deus que te dá forças. E todas as vezes que eu pensei em desistir, em parar, eu vi o quanto a mão de Deus é justa, poderosa sobre a minha vida. Esse é só um trecho do meu testemunho, mas o mais forte. E eu espero que você tenha sido alcançado por essa mensagem. Um beijo no coração, fique com Deus. Até mais.